De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Eu estou aqui batendo papo com a cirurgiã dentista Natália Vasconcelos, dando dicas para você, papai, para você, mamãe, sobre os cuidados necessários com a saúde bucal das crianças. Doutora Natália, vamos falar sobre cáries agora, né? Quando que elas aparecem na boca dos nossos pequenos, das nossas crianças? No bloco anterior, você chegou até a falar sobre cárie da mamadeira, é isso? Exatamente. Na verdade, chama popularmente cárie de mamadeira, porque o que acontece? A criança normalmente toma o leitinho para dormir ou se alimenta e dorme, e naquele período é que forma a lesão cariosa, entendeu? Então, por isso que a gente chama de cárie de mamadeira. E a característica dela é o quê? Ela não dá nos dentinhos de trás, nos molares, dá nos dentinhos da frente. Eles vão ficando escuros, né? Vão ficando escuros. Primeiro forma uma mancha branca, e aí essa mancha branca, ela começa a se quebrar e aí forma a lesão cariosa. É mais ou menos assim para ficar mais fácil de entender. Assim, quando que inicia a lesão cariosa? Uma vez que eu tenho dente na boca, eu posso ter uma lesão de cárie. É isso que é importante os pais entenderem. Então, eu tenho um dente, eu já tenho que começar a cuidar. Eu tenho que começar a higienizar, eu tenho que tomar cuidado com a frequência dos alimentos açucarados. E assim, às vezes a pessoa acha que alimento açucarado é apenas, é só bolacha, chocolate. Não. Eu tenho alimentos açucarados, pão. Pão é açucarado, é o amido, vai virar açúcar. Então, os pais também têm que ficar atentos a isso, procurar sempre informações. Eu tô vendo o Guilherme lá em casa, meu sobrinho, que aquele lá come de tudo, né? Ai, que bom, isso é ótimo. Não, com certeza é ótimo, né? Mas esse aí deve ser propenso a cárie se a higiene não for bem feita, então. Sim, com certeza. É isso que é importante a gente ver, porque às vezes a criança, ela come o dia inteiro, ela precisa comer. Então, o que a gente faz? Durante o dia que ela vai se alimentar, tentar introduzir frutas. Não que a fruta também tem o açúcar, tem a fruta. Só que o que ela faz? Você já ingere o alimento, dá bastante água para a criança tomar, não, por favor, refrigerantes, não introduzir refrigerantes. Às vezes a gente vê crianças de 2 anos tomando na mamadeira refrigerante. Nossa, não façam isso. É importante a gente sempre ressaltar a criança, porque assim, a criança, ela não conhece o refrigerante. Quem vai mostrar para ela aquilo são os pais. Então assim, se ela não provar, se ela não experimentar, ela não vai gostar. Então, é importante a gente sempre colocar isso, entendeu? Eu vejo, inclusive, o próprio leite, o próprio suco, né? Sim. Muitos papais, mamães, vovós aí tentam socar açúcar, né, dentro dessa bebida. Eu acho que não precisa. Não. Eu sempre tomei leite, né? Leite com achocolatado, sempre. E minha prima tomava com açúcar e eu não. E aí, quando eu tomava o dela, nossa, que horrível. Mas por quê? Aí minha tia falava, não, mas precisa colocar o açúcar. Porque se não tiver o açúcar, ela não vai tomar. Mas não é isso. Ela já acostumou a colocar o açúcar, porque ela acha que tem que ser um pouquinho mais doce, e aí a criança acostumou, e claro que ela não vai querer mais sem o açúcar. A minha mãe nunca me acostumou a tomar o leite com achocolatado e açúcar. Por exemplo, eu tomo chá sem açúcar. Eu adoro, mas porque eu sempre fui acostumada a isso, sempre vi meus pais fazerem isso. Então, claro, os exemplos vêm sempre da onde? Dos nossos pais. Então, é importante ressaltar isso. Abri o programa de hoje falando sobre mitos e verdades, e um deles foi sobre a chupeta. Chupeta da cárie. Não, é assim, a chupeta, o problema maior da chupeta é a questão em relação aos dentes, tá? O que a chupeta pode fazer? Hoje em dia a gente tem 2 tipos de chupeta. A gente tem a ortodôntica ou anatômica, que ela é mais achatadinha. Sim. E a gente tem a tradicional, que ela é bem redondinha, e que normalmente muitos pais não sabem a diferença. Eles não entendem por que eu vou comprar a ortodôntica, que é mais cara, do que a tradicional. É mais firme, mais rígida. Exatamente, o silicone é mais firme. Se eu tenho essa tradicional que é mais em conta e elas vão fazer a mesma coisa. Aí que tá, não. É importante a gente entender o seguinte, por que existem hoje essas chupetas ortodônticas? Porque uma vez que a criança coloca a chupeta na boca, a ortodôntica, ela permite que a criança tenha um contato da língua com o céu da boca muito maior quando ela estiver com a chupetinha na boca. E nisso a criança fica com a boca bem fechadinha e não permite que tenha entrada de ar pela boca, forçando com que a criança tenha uma respiração apenas nasal. E isso ajuda ela a desenvolver toda a parte respiratória. Se você tem uma chupeta tradicional, convencional, que não tem, ela não é maior, não é mais achatadinha, esse contato língua e céu da boca não é o mesmo. Então faz com que tenha entrada de ar no momento que ela está com a chupeta na boca. E isso faz com que a criança fique com a língua mais flácida, o lábio mais flácido, e automaticamente a criança não vai ficar de boca fechada, ela vai ficar de boca aberta. E ela vai começar a desenvolver uma respiração bucal. E não nasal, não apenas nasal, ela também vai ser um respirador bucal. E isso faz com que a criança tenha alguns fatores como
os dentes tortos, uma má formação do céu da boca. E o que acontece? Às vezes os pais falam, eu não vou dar chupeta para o meu filho porque ele vai ficar com o dente torto, vai ter uma mordida aberta, vai ter que usar aparelho. O que acontece é o seguinte, a chupeta ela é interessante sim no começo, porque às vezes as mães, a criança está chorando, você não tem o que fazer. E a chupeta, ela realmente traz para a criança sucção, e isso traz alívio para a criança, né? Então a criança fica mais tranquila. É um efeito psicológico, mais ou menos. Exatamente. Isso. Vai lembrar a mamada? Exatamente, o peito. O peito. Então a criança fica mais tranquila. O que é importante a gente pensar é o seguinte, hoje em dia a gente tem pais e mães que, por exemplo, o pai tem uma boca grande, com dentes grandes, e uma mãe com uma boca pequena, com dentes pequenos. Os dois se misturam e nasce o filho. Às vezes o filho, como que ele nasce? Ele nasce com uma boca grande, com dentes pequenos. Então, às vezes, não significa que a questão da chupeta vai predispor aquela criança a ter algum problema, alguma malformação em relação aos dentes. Não foi a chupeta. Exatamente. Então, assim, às vezes a chupeta, ela leva como sendo a vilã da história, e ela não é necessariamente. Só que, claro, uma vez que a criança, o que a gente sempre recomenda, criança por volta de 2 anos já começa a tirar a chupeta. Não precisa mais. Criança acima de 3 anos sem chupeta. Tá sendo uma luta eu sei, é muito difícil. Porque a criança já com 3 anos, ela já tem todos os dentes na boca. E a chupeta, ela fica mordendo, ela puxa. Na verdade, a chupeta não está servindo para nada ali. Aí ela começa, assim, a prejudicar os dentes. O problema lá em casa, vou compartilhar com vocês, é que assim, né? Aí tem o Gui, que é da minha irmã. Certo. E tem os outros 3 sobrinhos, que é do meu irmão. Certo. Aí tem a Alicia, de 6 anos, o Luca, de 4 e o Lorenzo, de 2. Se o Lorenzo, de 2, tem chupeta, por que o Luca e a Alicia, que são mais velhos, não podem ter chupeta? E para tirar a chupeta desses dois? É difícil. Às vezes, assim, interessante sempre os pais conversarem com as crianças e falarem, olha, o Lorenzo, ele tem 2 aninhos, ele é um bebê. Vocês já são grandes, vocês são crianças. Claro que isso é uma conversa, é uma questão dos pais também com as crianças, mas é difícil, eu entendo. Muita pedagogia nessa hora, muita pedagogia. Eu entendo porque eu tenho 2 sobrinhos pela minha irmã, que é o Rafa e o Gabriel. O Gabriel tem 6 e o Rafa tem 3. E o Rafa ainda toma na mamadeira. Rafa, né? Rafael, Mas por que será, né? E o que acontece? O Rafa, ele gosta da mamadeira. E o Gabriel também. Então, o que a minha irmã fez? Para poder tirar, teve que dar o copinho para os 2. Porque só deixar o Rafa com a mamadeira e o Gabriel sem, não dava certo. Mas lá em casa também é mais fácil de ver o Lorenzo sem chupeta do que os outros 2. Exatamente. O menorzinho sem. Ele aceita mais, né? Higienização de chupeta e mamadeira faz a diferença? Faz. É importante, assim, sempre higienizar com água fervendo, sempre. Então, você tira aquela chupeta, você deixa na água fervendo, ainda mais com silicone. Então, se você deixa um pouquinho de saliva, de água ali, o que pode acontecer? Pode aflorar bactérias, fungos principalmente. Então, o que acontece? Tirou a chupetinha, faz a higienização com água fervendo, depois deixa secar bem. É importante ficar bem seco para você poder colocar e a criança poder utilizar novamente. Naturalmente, bactérias vão se juntar ali, né? Sim, bactérias, fungos principalmente. Então, é importante não deixar molhado. Outra coisa que é legal, quando você comprar a chupeta, você tem chupeta que tem argolinha e a chupeta que não tem argolinha. Prefira sempre a que não tem. Aqui não tem? Aqui não tem, porque o que acontece? Outro fator. As mães têm argolinha, você pendura alguma coisa. Pendura o paninho ali. E aí ele começa a puxar e ele faz uma força com que aconteça o quê? Uma mordida aberta. Os dentes, eles se mexem se você ficar com uma força constante. Então, prefira sempre aquela chupetinha que não tem argola e sempre veja se a chupeta tem respiradores. Ela tem que ter umas aberturas na lateral. Para que isso também? Para que não acumule saliva nessa região e a criança não tenha o famoso sapinho. Tá. Tempos atrás, inclusive, saiu uma resolução do Ministério da Saúde proibindo a comercialização de chupetas enfeitadas, com pedrinhas, né? Sim. Acho que a doutora Natália, inclusive, já ouviu falar isso, né? Então, atenção, papais e mamães a isso, realmente está totalmente proibido, até por uma questão de segurança das crianças. É lindo, né? Uma chupeta para menina lá, cheio de strass, cheio de pedrinha. Mas tomem cuidado, né, papai e mamãe aí? Essas pedrinhas podem se soltar e a criança pode acabar ingerindo. Por isso que o Ministério da Saúde acabou proibindo essas belezinhas, que na verdade, nesse caso, então, acabam se tornando vilões, né? Sim, e as argolas também, porque se você ver, é muito fácil de remover essa argola, é muito fácil. Então é importante assim, sempre se você for escolher, procure aquela mais simples. E que seja ortodôntica ou anatômica, tem esses 2 nomes. Aí sim você vai ficar seguro.
Mordedores, são legais? São muito legais, e principalmente aqueles que vão na geladeira, que ficam geladinhos. Tá. Porque quando a criança está começando a irromper os dentes, ela realmente tem uma sensação ruim, coça bastante, porque tem uma inflamação na região. Então, para a criança, isso traz um alívio enorme, ela consegue aceitar isso melhor. Então, sempre... Mães e pais, se tiverem mordedores e forem geladinhos, aqueles que vão na geladeira, super na geladeira indicado. No congelador mesmo, né? Isso, no congelador. No congelador, exatamente. É super indicado. Para a criança traz um alívio enorme. É muito bom. Vale a pena. Quanto tempo deu para a criança isso? Não, você pode dar o tempo todo. Ah, é? O tempo todo você pode dar o mordedor. Porque a criança, naquele momento, quando está começando a irromper, ela tem aquela salivação e ela fica irritada. Né? E o que acontece? Tudo ela vai levar na boca. Por isso que muitas mães falam, nossa, mas às vezes tem febre alta, às vezes tem diarreia. É decorrente ao dente? Não. Porque ela acaba colocando tudo na boca. E às vezes tem bactérias, vírus, aí acaba pegando alguma virose, e aí acaba dando diarreia e uma febre um pouquinho mais alta. Eu lembro do meu sobrinho, até pouco tempo atrás, antes de romper o primeiro dentinho, né? Ele tinha mania de pegar a nossa mão, o dedo da gente, e colocar na boca e ficar brincando com o dedo na boca. Ficar raspando, porque incomoda, né? Muito, coça. Então, o que acontece? Então, se os pais tiverem bastante mordedores, pode dar para a criança, que aí assim evita com que ela coloque qualquer coisa na boca. O surgimento dos dentinhos faz o bebê mamar mais? Não. O fato de surgir os dentes, na verdade, incomoda um pouquinho a mãe, né? Porque uma vez que já começa, às vezes as mães já começam a tirar o peito, porque o bebê começa a machucar um pouquinho o bico do peito da mãe. Então, assim, por isso que normalmente o que a gente indica? Até os 6 meses, só o leite do peito. Aí, a partir dos 6 meses, já começar a ingerir papinha, aguinha, outras coisas. Por quê? Porque já começa a irromper o primeiro dentinho de leite. Os próprios pediatras, né, dão essa indicação também, sim, né? Sim, é muito interessante. Inclusive, assim, se você puder, se os pais puderem dar até, por exemplo, minha mãe me deu de mamar até 9 meses. E ainda bem, porque eu tive muitos problemas de saúde. Eu tinha refluxos, morava fora do Brasil, ninguém conseguia descobrir meu problema. Então, assim, até os pediatras falaram, ainda bem que você deu até 9 meses só leite para ela, só leite do peito, porque meus dentes demoraram um pouquinho para irromper. Então, ela conseguia dar só o peito até 9 meses. Doutora Natália, já que você falou sobre problemas de saúde, muitas crianças tomam antibiótico já logo nos primeiros meses de vida. Sim, né? sim, Quando não, logo quando nascem. Exatamente. Né? Eles prejudicam a dentição da criança? Então, isso é uma coisa que acontecia antigamente. Antigamente, a gente tinha um antibiótico chamado tetraciclina, que a gente usava bastante. Esse antibiótico, em especial, ele prejudicava os dentes de leite e os dentes permanentes. E eles nasciam com alguns defeitos na dentina, no esmalte, manchados. Hoje em dia, não ocorre mais isso. As mães podem ficar tranquilas. Os antibióticos de hoje não prejudicam os dentes das crianças, nem de leite, nem os permanentes. Então, realmente, se é necessário tomar antibiótico, pode tomar sossegado. Antigamente tinha essa medicação, hoje em dia não tem mais problema. Tá, eu vou fazer uma pergunta agora, já avançando um pouquinho da idade da criança, né? O dente de leite já está na boca, já começou a cair, vai começar a cair, começou a amolecer. O que eu faço com essa criança com esse dentinho mole? Eu forço esse dente a cair? Porque o que acontece? O dente, ele fica mole. Como que o dente fica? Ele fica mole, ele fica duro. Fica mole, fica duro. É isso que acontece. É assim. Então, uma vez que ele tá mole, se o pai tiver segurança para puxar o dentinho, ou às vezes amarrar um fio dental, amarrar na porta, tem tanta história. Tem muita história, pode já tirar. Agora, uma vez que explica para a criança, olha, não vai doer, pode ficar tranquila, vai sentir um pouquinho de dor, eu só vou puxar, e quando a criança vai ficar toda feliz que ela tirou o dentinho. Agora, às vezes o pai falou, nossa, o dentinho tava mole essa semana, agora ele tá duro, tá firme. Então, assim, aí não é legal forçar, tá? Se ele tá firme, aí sim, procura um profissional, um cirurgião dentista, que às vezes é necessário acabar fazendo realizar a extração desse dentinho no consultório mesmo. Mas se tiver molinho, pode tirar. É normal demorar para surgir um novo dente, doutora Natália? É normal. Por isso que é interessante, às vezes, assim, às vezes o dente está firme, né? Ou o dente caiu muito precocemente, o dente ficou molinho e caiu, porque às vezes a criança sofreu algum trauma, ela bateu a boca, esse tipo de coisa. E isso pode fazer com que o dente permanente demore um pouquinho mais para irromper. Então, é interessante, sim, procurar um profissional, porque a gente vai tirar uma radiografia para ver se realmente tem aquele dente permanente ali ou não. Porque hoje em dia está cada vez mais comum, às vezes, as crianças não terem alguns dentes, ausência de alguns dentes. Então, por isso que é interessante, sim, procurar um profissional. Perfeito. Doutora Natália Vasconcelos, gravidíssima com a gente aqui hoje, né? 2 meses aí, né? Parabéns, aliás, né? Isso é muito bacana. Falando hoje pra gente sobre mitos e verdades, sobre a higiene bucal das crianças, né? Papai e mamãe, os hábitos saudáveis, né? Devem ser cultivados logo nos primeiros meses
Com certeza, né? Sem com dúvida certeza. alguma, né? Higiene ali com uma gaze úmida apenas, né? Na gengiva das crianças. Isso. E depois, primeiro dentinho, já começar a escovação. Né? Exatamente. E a gestante também sempre procurar ter uma boa higienização durante o período gestacional é interessante, porque normalmente ela tem problema de gengiva, né? Gengivite, periodontite, isso pode acabar levando a um parto prematuro. É normal na gestante isso? É normal pelas alterações hormonais, então é interessante sempre procurar um profissional também. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda com a gente aqui. Obrigada. Intervalo e no próximo bloco tem mais mitos e verdades. Mas aí sobre os treinos e dietas da moda. Será que realmente tudo isso funciona? As dicas pelas redes sociais, pela internet, pelo Facebook são inúmeras. É o nosso quadro de hoje, Homens Sem Tabus. A gente já volta.